do Poder Judiciário, seção 1, disposições gerais. São órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concursos públicos de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância. Em integrar o juiz na primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício de jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar a indicação. Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los em cartório sem o devido despacho ou decisão. Observados os seguintes princípios: o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção dos magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em cursos oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento do magistrado. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% dos subsídios mensal para os ministros do STF, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecidos, em qualquer caso, o artigo 37 e 39. A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta no respectivo tribunal,
ou no Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. A remoção a pedido ou a permuta do magistrado de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, o disposto na linha A, B e C e do inciso 2. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos dos quais a preservação do direito à intimidade dos interessados no sigilo não prejudica o interesse público à informação. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com no mínimo 11 e no máximo 25 membros para exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas de competência do Tribunal Pleno, promovendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas as férias coletivas dos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Os servidores receberão delegação para a prática de atos da administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e dos Distrito Federal e Território será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, de advogados de notório saber jurídico, e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá seus integrantes para a nomeação. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada e julgada. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, 8º. Irredutibilidade de subsídio, ressalvados os artigos tais. Aos juízes é vedado exercer ainda em disponibilidade outro cargo ou função, salvo a de magistério, receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade política partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 3 anos. Compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento das respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva.
Prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Propor a criação de novas varas judiciárias. Prover, por concurso público de provas ou provas de títulos, obedecidos dispostos nos artigos 169, parágrafo 1, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e serviços que lhe forem imediatamente vinculados. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. Alteração no número de membros dos tribunais inferiores, a criação e extinção de cargos em remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. A criação ou extinção dos tribunais inferiores, alteração da organização e da divisão judiciária. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência na justiça eleitoral. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação e julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimento oral e sumaríssimo. Permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, a competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentados os processos de habilitação e exercer as atribuições conciliatórias. Sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais, no âmbito da Justiça Federal. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos a atividades específicas da Justiça. O Poder Judiciário é assegurado a autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, no âmbito da União, aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. No âmbito dos estados e no Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 1º, procederá os ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
exceto se previamente autorizadas mediante abertura de crédito suplementares ou especiais. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salário, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferências sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoa com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, para fins do disposto do parágrafo 3º deste artigo, admitido fracionamento para esta finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplicam aos pagamentos de obrigações definidos em lei como pequeno valor, que as fazendas referidas devam em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Para fins do disposto do parágrafo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado constante de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenta determinar o pagamento integral e autorizar o requerimento do credor, a requerimento do credor, e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito, de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. O presidente do tribunal competente, que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular do precatório, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também pelo Conselho Nacional de Justiça. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra de valor de execução para fim de enquadramento de parcela do total que dispõe o parágrafo 3º. No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, e constituído contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas pelas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvadas aquelas cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Isso aí
Foi declarada inconstitucional. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará a Fazenda Pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento e informações sobre os débitos que preencherão as condições estabelecidas no parágrafo 9 para fins nele previstos. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para a compra de imóveis públicos no respectivo ente federado. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo IPCA hoje, né? Mas foi declarado inconstitucional, é índice de oficial. E para fins de compensação da mora, incidirão juros simples do mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. Fica excluída a incidência de juros compensatórios. O credor poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário disposto no parágrafo 2º e 3º. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após a comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito precatório dos Estados. Regime especial para pagamento de créditos precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações às receitas corrente língua em forma e prazo de liquidação. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os ou diretamente. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Entende-se como receita corrente líquida, para fins do que trata o parágrafo 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior da referência de referência e aos 11 meses precedentes, excluídas duplicidades e deduzidas. Da União, as parcelas entregues ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional. Nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Da União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, as contribuições dos servidores para os custeios de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Caso o montante total de débito decorrente de condenação judicial, imprecatórios e obrigações de pequeno valor em período
de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual de receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada nos limites de endividamento de que tratam os incisos tais do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previsto, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receitas prevista nos inciso 4 do artigo 167. Caso precatório com valor superior a 15% no montante de precatórios apresentados no parágrafo 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante de parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Ou mediante acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial em que sejam observados requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Seção 2 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre o cidadão com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Compete principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente e os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidades, o Ministro de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvados no artigo 52.1, os membros dos tribunais superiores e dos tribunais de contas da União, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Compete ao STF principalmente o habeas corpus, sendo paciente qualquer pessoa referida nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas das câmaras dos deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. O litígio entre Estado e estrangeiro, organização internacional e a União, Estado, Distrito Federal e os territórios. E a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. O habeas corpus, quando o coautor for tribunal superior, ou quando o coautor ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A execução de sentença nas cláusulas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos
ou sejam diretamente ou indiretamente interessados. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. O pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade, o mandato de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de umas dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. O crime político. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. As decisões definidas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, na esfera federal, estadual e municipal. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, na medida para tomar efetiva declarada a inconstitucionalidade por omissão, de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou em ato normativo, citará previamente a AGU, Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecidas em lei. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade do ato administrativo ou decisão judicial, que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida a recondução. Sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um juiz do Tribunal Regional Federal indicado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e dos cumprimentos dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências.
zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-lo, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União, receber e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Receber representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de um ano, elaborar semestralmente relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Elaborar relatório anual propondo... Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário do país e as atividades do Conselho, a qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal e a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. O ministro do Supremo Tribunal de Justiça exercerá as funções de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: receber as reclamações e denúncias de qualquer interessados relativas a magistrados e aos serviços judiciários, exercer as funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral, requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive dos Estados, Distrito Federal e territórios. Junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e ao Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus servidores auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se, no mínimo, de 33 ministros. Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/3 entre os juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 entre os desembargadores do Tribunal de Justiça, indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio tribunal. 1/3 em partes iguais dentre os advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Compete ao Supremo Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e nestes e nos de responsabilidades os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros do conselhos e tribunais de contas dos municípios e dos
e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Os mandados de segurança e os habeas data contra o ato do ministro de Estado, dos comandantes da Marinha e do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Os habeas corpus, quando o coautor ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coautor for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante de Marinha, de Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Os conflitos de competência entre os quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O, bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. As revisões criminais e as ações rescisórias e seus julgados. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre a deste e da União. O mandato de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for a atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Homologada a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Julgar em recurso ordinário os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios quando a decisão for denegatória. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. As causas em que forem partes estados estrangeiros, organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Julgar em recurso especial as causas decididas em única e última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Julgar válido ato de governo local contestado em lei federal, dar à lei federal interpretação divergente que lhe haja atribuído outro tribunal. Funcionarão junto ao tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça, à Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento dos magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção da carreira. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Seção 4. Dos tribunais regionais federais e dos juízes federais. São órgãos da Justiça Federal, os tribunais regionais federais, os juízes federais. Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. 65 anos. Sendo 1/5 dentre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira.
Os demais, mediante a promoção de juízes, com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente. Aos juízes federais da área de sua jurisdição, compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente. Aos juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, aos membros do Ministério Público da União, ressalvadas as competências da Justiça Eleitoral. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. O habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício de competência federal da área de sua jurisdição. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município, ou pessoas domiciliadas ou residentes no país. As causas fundadas em tratados ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Os crimes previstos em tratados ou convenção internacional, quando iniciada a execução do país, ou resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. As causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos de determinado por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica e financeira. Presta atenção nisso aqui. O habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato da autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves ressalvadas a competência na justiça militar. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. A execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira, após a homologação, as cláusulas referentes à nacionalidade, inclusive as respectivas opção e a naturalização, as disputas sobre direitos indígenas,
As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor. Naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja sujeita a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e assegurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do assegurado não for sede de vara federal. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Na hipótese de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecimentos em lei, estabelecida em lei. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Seção 5 do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. São órgãos da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhido dentre os brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 entre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Os demais, dentre juízes do Tribunal Regional do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. A lei disporá sobre competência do Tribunal Superior do Trabalho. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangindo os entes do direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As ações que envolvam o exercício de direito de greve. As ações sobre representação sindical entre sindicatos
entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. O conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhistas, ressalvado o disposto no artigo 102.1-O, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho, a execução de ofício das contribuições sociais previstas nos artigos 195.1-A e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, a ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção de trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se, no mínimo, 7 juízes, recotados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre os brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo um quinto dentre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Os demais mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. 117, parágrafo, seção 6 dos tribunais e juízes eleitorais. São órgãos da justiça eleitoral: o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto. 3 juízes, dentre o ministro do Supremo Tribunal Federal, de 2 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, mediante eleição pelo voto secreto, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. De 2 juízes dentre juízes de direito escolhido pelo Tribunal de Justiça.
de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou do Distrito Federal, ou não havendo juiz federal, escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo, por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente, dentre os desembargadores. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das demais juntas eleitorais. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo por motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Das decisões dos tribunais regionais federais, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando forem proferidas contra as disposições expressas desta Constituição ou de lei, ocorrer divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7 dos tribunais e juízes militares são órgãos da justiça militar, o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre os oficiais generais da Marinha, 4 dentre os oficiais gerais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, 2 por escolha paritária entre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. A Justiça Militar competente compete à Justiça julgar os crimes. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8ª dos Tribunais e Juízes dos Estados. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Cabe ao Estado a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos em face da Constituição Estadual,
vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal da Justiça, e por Tribunal de Justiça Militar, nos casos em que o efetivo militar seja superior a 25 mil integrantes. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvadas a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Compete aos juízes de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiência e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais na respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Para dirimir conflitos judiciários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias, sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Das funções essenciais à Justiça, seção 1 do Ministério Público. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, promovendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido em lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustado de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizados mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. O Ministério Público abrange o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem por chefe o
Procurador-Geral da República, nomeados pelo Presidente da República, dentre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deve ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. O Ministério Público do Estado e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Os Procuradores-Gerais do Estado e do Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma de lei complementar respectiva. Leis complementares da União, dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e os estatutos de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros as seguintes garantias: vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Irredutibilidade de subsídios, fixado na forma dos artigos tais. As seguintes vedações: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custos processuais, exercer a advocacia, participar da sociedade comercial na forma da lei, exercer ainda que disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, exercer atividade política partidária, receber a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5. São funções essenciais. São funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Expedir notificação. Nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar, mencionada no artigo anterior. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo a autorização do chefe da instituição. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas
e títulos, assegurada a participação na Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito de no mínimo 3 anos na atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Aplicam-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93. A distribuição do processo do Ministério Público será imediata. Os membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições nessa seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida a recondução. Sendo o Procurador-Geral da República que o preside. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibadas, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Compete ao Conselho Nacional de Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante a provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-lo, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra os seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas asseguradas à ampla defesa. Rever de ofício ou mediante provocação os procedimentos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público do país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84. 11. O Conselho escolherá em votação secreta o Corregedor Nacional, dentre os membros do Ministério Público, que integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. Leis da União e dos Estados criarão a ouvidoria do Ministério Público competente para receber reclamações e denúncias de qualquer interessados contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Seção 2 da Advocacia Pública. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de um órgão vinculado representa a União judicial ou extrajudicialmente, cabendo nos termos da lei complementar
que dispuser sobre a organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreiras, no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da Corregedoria. Seção 3. Da advocacia. Os advogados é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Seção 4. Da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento no regime democrático. Fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados na forma da lei, na forma dos incisos tais do artigo 5º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, encargos de carreiras providos na classe inicial mediante concursos públicos de provas e títulos, assegurados aos seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. As defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. São princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto do artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 desta Constituição Federal. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas na seção 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4º.